Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o versículo 7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. Versículo 7 mais uma vez. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Você crê na Bíblia? Diga amém. Queridos irmãos, este texto, esta mensagem, esta palavra, ela já vem queimando o meu coração por quase que 4 meses. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos, ela ocupa uma posição naquilo que nós conhecemos como cartas da prisão. O que chama-nos a atenção é que o apóstolo Paulo, por volta do ano 62 depois de Cristo, está preso em Roma, como nos informa o 1º capítulo desta carta. E a Bíblia informa-nos que Paulo, mesmo encarcerado, preso, subjugado pelos líderes ou o Império Romano, passa a escrever esta carta. A cidade de Filipos, que é a localidade para a qual Paulo direciona esta carta, ela possuía uma enorme importância quanto ao seu contexto histórico. Ela era uma colônia romana, na região da Macedônia, e era habitada por uma grande parte de cidadãos romanos, dos quais muitos destes homens eram conhecidos como veteranos de Roma. Não somente veteranos da cidade, mas também veteranos da guerra. E por que não dizer pessoas de um cunho muito importante? Não somente isso, mas também influenciadas pela cultura de um modo romano. Esta sociedade, ela palmilhava muito a questão das honrarias. A cidade de Filipos, ou a localidade em que estes irmãos estão dentro da sua cultura, ela evoca muito sobre essa ideia das honras, as honrarias, o reconhecimento. O apóstolo Paulo, ele vai traçar uma das ideias que eu considero como que por demais importantes ao escrever esta carta, e não somente o capítulo de número 3, mas a carta de um modo geral, ela alcança o nosso coração pela grandiosidade desta carta. Paulo está em uma situação de prisão. Paulo não está livre. Paulo não está na igreja dos seus dias. Paulo não desfruta da liberdade que por outros momentos ele desfrutara. Paulo está preso, recluso. E Paulo sabe muito bem qual o caminho ou qual o fim que o aguarda. Todavia,
mesmo em meio à prisão vivenciada pelo apóstolo Paulo, e que poderia gerar no apóstolo Paulo, quem sabe, algum tipo de incerteza, de angústia, de tristeza, Paulo vai escrever 4 cartas. E uma destas cartas é a carta aos Filipenses. E observe que Paulo, no capítulo de número 3, ele há de confrontar uma classe conhecida em seus dias como os judaizantes. Esses judaizantes, nos dias do apóstolo Paulo, eles ensinavam que a salvação da alma do ser humano, ela dependia não apenas de Cristo, algo muito semelhante ao que acontece na carta aos Gálatas. Paulo, na intenção de confrontar os ensinos desses judaizantes, que diziam que Cristo por si só não era suficiente para salvar o homem, e eles o faziam dentro dos seus conceitos de não conseguirem aceitar a supremacia, a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Paulo há de confrontá-los aqui a mostrar que não é dentro dos seus viés ou ideias os quais diziam Cristo não é suficiente, e os mesmos é quem diziam é preciso o apego à lei, é preciso que se dependa também da lei para a salvação da alma, e em especial a proposta da circuncisão. No capítulo de número 3, o que nós vemos o apóstolo Paulo fazendo aqui é apresentar o seu currículo. Observe, Paulo ele vai apresentar aquilo que ele era. Paulo ele vai apresentar qual é a sua bagagem. E qual é a bagagem de Paulo? Paulo mesmo é quem diz. E o que Paulo apresenta como um currículo ou como uma espécie de bagagem curricular aqui, Paulo vai falar sobre a sua esfera religiosa. Paulo diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, sou fariseu, sou zeloso da lei, não somente isso, mas também sou ou fui um perseguidor da igreja. E o mesmo ainda diz, quanto à justiça da lei, eu era irrepreensível. É Paulo dizendo, tudo aquilo que foi possível fazer em cumprimento da lei, eu fiz. Paulo está falando a uma comunidade de judaizantes, os quais receberão esta carta, a lerão e verão, olha, Paulo de fato foi alguém que em muito se adequou aos princípios, aos preceitos, ao controle e domínio da lei. Na cultura judaica, dentro da cultura, no 1º século em especial, isso era algo de grande honra para um homem. Olhe, o homem tem todos os critérios, o homem tem todas as características, o homem apresenta um currículo quase que invejável. É o que Paulo está demonstrando. Mas o apóstolo Paulo, ele vai fazer um contraponto no capítulo 3. Porque observe, Paulo fala de todas as suas características, de tudo aquilo que ele era. Mas no versículo 7, Paulo inicia dizendo, mas o que para mim era considerado ganho, eu reputei por perda por Cristo. O que me chama a atenção é Paulo como se fosse uma espécie de balança de 2 pratos, em que Paulo coloca todo o seu currículo, toda a sua conquista, todo o seu avanço, todo o seu desenvolvimento, todos os privilégios que ele pôde alcançar como um ser humano. Mas do outro lado do prato, da balança, Paulo coloca Cristo. E o que Paulo vai fazer aqui é demonstrar que nada, absolutamente nada daquilo que Paulo foi, que Paulo teve, que Paulo conquistou, que Paulo alcançou, pode se comparar com o encontro que ele teve com Cristo Jesus.
Após o apóstolo Paulo se encontrar com Cristo, no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Paulo percebe, Marcos, que todos os privilégios que ele pôde alcançar, que todas as bagagens que a vida pôde proporcionar a ele, era insuficiente perto da grandiosidade que ele descobriu em Cristo Jesus. Observe. O que Paulo está dizendo aqui de forma literal é: quando eu conheci a Cristo, quando eu tive um encontro com o Senhor, a contabilidade da minha vida mudou. Porque tudo aquilo que eu considerava como lucro, a minha origem, a minha formação, a minha instrução, o meu conhecimento, a minha religiosidade, os meus recursos, os meus títulos, a minha vaidade pessoal. Quando eu encontrei com Cristo, eu vi que isso de nada vale, porque Cristo é o maior lucro da minha vida. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem esta noite, seria esse: Jesus, o maior lucro da minha vida. Você pode dizer em alto e bom som após o 3, 1, 2, 3, Jesus, o maior lucro da minha. Eu pensei que você não ia, já que você foi, vou pedir de novo. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora observe. Há 3 pontos que eu gostaria de refletir com os irmãos. Há 3 condições que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta neste texto que me chama por demais a atenção. O primeiro, é Paulo querendo mostrar para nós que quem se encontra com Jesus, passa por uma mudança extraordinária de valores. Quem se encontra com Jesus, muda a perspectiva de reconhecimento de valores. Olha o que Paulo diz no versículo de número 7. O que para mim era ganho, o que para mim era lucro, o que para mim era considerado como riqueza, o que para mim era considerado como algo de valor, eu o reputei por perda, por Cristo. Olhe para isso, porque Paulo não está desprezando aqui a sua história. Paulo não está desprezando a sua origem. Paulo não está desprezando a sua formação. Não é isso. Paulo não está desprezando os seus recursos. Paulo não está desprezando as riquezas desta vida. Não é isso o propósito. O que Paulo está nos mostrando é: nenhuma realização humana pode substituir a obra que só Jesus Cristo pode fazer na vida do ser humano. O que para mim era lucro, eu reputei por perda, por Cristo Jesus. Antes da conversão, quem era Paulo? Paulo confiava na religião. Paulo confiava na tradição. Paulo confiava na moralidade. Paulo confiava no desempenho espiritual. Mas quando Paulo teve um encontro com Cristo, a mensagem da cruz do Calvário revelou para o apóstolo Paulo que a salvação não se dá por meio dos recursos desta vida. Não é pelo dinheiro que temos, não é pela casa que moramos, não é pela empresa que temos, não é pelo carro que dirigimos. Cristo é maior do que todas as coisas que possamos conquistar nesta vida. E isso me leva a pensar, e hoje eu pensei demais, eu refleti demais, e eu comecei a perguntar a mim mesmo, enquanto eu meditava nesta palavra e dizia: Deus, o que é que o Senhor tem para nós nesta noite? E o que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu serei fiel a cada palavra
que está minando na minha alma. O que o Senhor trouxe ao meu coração foi: qual foi o impacto que Jesus causou na nossa vida quando nós o encontramos. Porque a grande verdade é que se nós encontramos com Cristo, mas as coisas desta vida continuam sendo mais importantes que Ele, talvez a gente não tenha o encontrado de verdade, porque ninguém que encontrou o Cristo da cruz do Calvário consegue manter uma vida pautada nos recursos desta vida. Até depende, mas sabe, é dele todas as coisas. É Ele que mudou a nossa mentalidade. Sem Ele nada tem sentido. Cristo muda os valores da nossa alma. A cruz revelou para nós que o homem não é salvo por méritos. Olha o que Gálatas capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz aos Efésios capítulo 2, versículo de número 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não fomos salvos pelos recursos, nós somos salvos pelo Cristo da cruz do Calvário. Cristo mudou a nossa contabilidade. Quem teve um encontro com Cristo não vive dominado pelo domínio do dinheiro, não vive dominado pelo carro, pela casa. Não estou fazendo apologia à riqueza. É a Bíblia que diz que Deus tem o melhor da terra para o seu povo. Mas a grande verdade é, quando nós encontramos com Cristo, nós entendemos: pode faltar o dinheiro, não pode faltar Cristo. Pode faltar a casa, não pode faltar Cristo. Pode faltar o carro, não pode faltar Cristo. Pode faltar todas as coisas, não pode nos faltar Cristo, porque Ele é o maior lucro da nossa vida. Você sente Deus nesta casa? Diga glória a Ele. A cruz desmonta, Pastor Gutenberg, a cruz desmonta o orgulho humano. É por isso, Genésio, que quem passou pela cruz de verdade, quem se encontrou com o Cristo da cruz de verdade, teve o orgulho quebrado. Teve. Porque no judaísmo farisaico, muitos acreditavam que a obediência rigorosa à lei produzia mérito. Quanto mais se obedecesse, alguém entendia, quanto mais se obedece, mais crédito com Deus tem. Mas olha o que Paulo compreendeu. Paulo compreende que a justiça humana jamais alcançará o padrão santo do Senhor. E por que não alcança? Porque na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, é ele quem diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas olha o que Paulo diz: como eu tive um encontro verdadeiro com Ele, tudo aquilo que outrora eu considerava como coisas das quais eu não poderia viver sem, eu reputei como perda por causa de Cristo Jesus. A palavra reputar que Paulo usa aqui é indicar uma decisão consciente e definitiva. Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma avaliação. Tudo à luz da eternidade. Quando Cristo está no centro, o ego perde o trono. O dinheiro perde o trono. A riqueza perde o trono. A fama perde o trono. A vaidade perde a força. O orgulho religioso cai. E a graça, a qual o apóstolo Paulo disse, ela superabunda e se torna diferença na nossa vida, porque ela é suficiente.
Ouça-me, por favor, porque o Evangelho não é uma forma de melhorar o nosso caráter moral, irmão. Não é isso. A proposta do Evangelho não é melhorar a nossa moralidade. A proposta do Evangelho é transformar-nos de forma completa, desde a nossa natureza até a nossa confiança em Deus, ao passo que possamos dizer, como disse o salmista: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Pode faltar tudo, mas a maior riqueza ainda é Cristo Jesus. A sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo diz: assim, se alguém estar em Cristo, nova criatura, diga comigo, diga, quem se encontrou com Cristo é novo de novo. Isso, e olha o que o texto diz: as coisas velhas se passaram, a religiosidade passou. É por isso que tu não anda de joelho mais pagando voto para ninguém, porque tu teve um encontro com Cristo na cruz do Calvário. É por isso que tu não anda mais no domínio da cachaça. É por isso que o teu dinheiro não é tudo. É por isso que a tua casa não é tudo. É por isso que essa vida não é tudo. Tudo se passou. Nós vivemos algo novo a partir de Cristo, porque Cristo mudou os valores da nossa vida. Paulo diz: eu reputei por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O termo conhecimento que Paulo utiliza aqui é algo que vai além do conhecimento intelectual. Paulo está se referindo a um relacionamento pessoal com Deus, com Cristo. É uma comunhão viva, é uma experiência nutrida de forma íntima. Paulo não está falando aqui da religião institucional. Paulo está falando de uma comunhão como uma pessoa viva. Paulo dizendo: quem eu encontrei foi superior a tudo que eu já tive até hoje. Ao passo que Paulo está dizendo: por causa desse conhecimento, toda a minha bagagem, tudo que eu tinha, eu abri mão para viver para Ele, para a glória dEle. Há muitas pessoas que nos dias de hoje, assim como Paulo, estão em busca de títulos, estão em busca dos bens, estão em busca da influência, estão vivendo a religiosidade. Mas ouça, somente Jesus Cristo pode dar significado para a nossa vida. Não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Pastor, se eu não gosto, eu gosto, e se quiser eu passo a chave Pix no final. Gosto. É importante, mas não é tudo. Ter a fama é importante, mas não é tudo. Reconhecimento é bom, mas não é tudo. Cristo é superior. Só quem sente a presença dele aqui, Ele é superior à riqueza, à fama, às glórias. Ele é superior aos prazeres. Ele é superior a todas as coisas, porque Ele é a maior riqueza que nós podemos ter. Segunda verdade, para Paulo, o maior tesouro do crente é conhecer intimamente a Cristo Jesus. Olha o que ele diz na sequência do texto: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. A palavra excelência que Paulo utiliza aqui, ela transmite a ideia de algo supremo, de algo que é incomparável, de algo que é infinitamente superior. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo aquilo que eu carregava no meu arcabouço, tudo aquilo que eu carregava no meu currículo, tudo aquilo que eu carregava na minha bagagem, que eu me honrava, quando eu encontrei com Cristo, nada disso pôde se comparar com aquilo que Ele representa para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu não vou exigir resposta por ética. O que Cristo representa para você aqui esta noite? Você pode pensar um pouquinho? O que Cristo representa para nós?
Qual o valor de Cristo para nós? Porque é uma noite reflexiva. O que Cristo representa? Ouça-me. Porque se para você Cristo representar apenas uma espécie de agente imobiliário, de agente bancário, de um curador simples, se Cristo representar para nós apenas alguém que possa satisfazer as nossas vontades, Ele não representa absolutamente nada. O que Cristo procura em nós aqui hoje é: Senhor, independente dos recursos que eu tenha, independente do nome que eu possua, independente do cargo que eu ocupe, o Senhor é maior do que todas as coisas. E se tu perder, tu continuarás sendo a minha essência, porque a minha vida, ela está nas tuas mãos. Paulo, enquanto judaizante, enquanto fariseu, Paulo pensava que Cristo fosse apenas a doutrina correta. Mas quando Paulo teve um encontro com ele, Paulo entendeu que Jesus é o maior tesouro que o homem pode ter. Eu disse há pouco aqui, irmão, tem gente brigando por cargo. Tem gente se chateando por coisas dessa terra. Tem gente, irmão, que perde a paz por coisas tão efêmeras, tão banais, e deixa de considerar que maior do que o título que às vezes alguém não reconheceu na nossa vida, é a riqueza que nós temos, Jesus. E eu te faço uma pergunta aqui hoje, a segunda, não exige resposta. Se te tirassem hoje aquilo que você mais considera nesta vida, como tu se portaria mediante a Ele? Cristo ainda seria o teu maior lucro? Cristo ainda seria a sua maior riqueza? Se tirasse o seu carro, se tirasse a sua casa, se tirasse a sua empresa, você continuaria servindo a Ele como serve? Se perdesse um bem, se perdesse um familiar, a pergunta é: tu continuaria tendo ele como o maior lucro da sua vida, ou você o abandonaria? Quem teve um encontro genuíno com ele entende, ele é maior do que a doutrina correta, ele é a pessoa correta, ele é o caminho correto, ele é a vida correta, ele é o Cristo correto, ele é o Salvador da nossa alma, Cristo. Em Roma, a palavra Senhor, ela exibia a ideia de um título associado ao imperador. E quando Paulo está dizendo aos filipenses, por causa de Cristo o Senhor, é Paulo dizendo: esse Cristo a quem eu sirvo é maior do que Roma, é maior do que o poder político, é maior do que a religião, é maior do que a cultura, é maior do que a tradição, é maior do que a minha própria vida. Ouça, irmão, como pastor da igreja me pesa a responsabilidade de avaliar casos e situações, e por vezes a gente senta com pessoas, ouve pessoas, aconselha pessoas que às vezes estão perdendo coisa, estão vendo as coisas indo. Eu vejo pessoas às vezes se titubeando e dizendo: olha, isso é aquilo, mas a palavra de Deus ao teu coração aqui hoje é: o Senhor que você serve, Ele é maior do que Roma, Ele é maior que César, Ele é maior que a porta fechada, Ele é maior que a enfermidade, Ele é maior que o diagnóstico médico, Ele é maior do que todas as faltas desta vida. Ele é o Senhor da sua vida, e quando você o conhece, a sua vida é transformada por causa dele. E o que acontece, pastor? Romanos 11:36. Olha o que o texto paulino diz. Porque quem teve esse encontro com ele
passa a viver essa vida. E já não é mais por nós. Já não é mais pelas nossas vontades. Olha o que Paulo diz. É porque é dele. É por ele. E para ele são todas as. Deixa eu falar um negócio aqui dentro dessa palavra de Paulo. Tudo que você tem é dele, é por ele e para ele. Por isso glorifique, pois a ele para sempre, amém. Porque até as beneficências que ele te deu, as bênçãos que ele te deu, não são para você mesmo, são para a honra e glória do Deus, que já te mostrou que ele é muito superior a tudo isso. Conhecer a Jesus muda as nossas prioridades. Conhecer a Jesus muda a nossa identidade. Conhecer a Jesus intimamente preenche os vazios que haviam na nossa alma. Conhecer a Jesus intimamente preenche em nós a esperança a qual nós aguardamos de uma nova vida. Meu irmão, o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo que se nós esperarmos em Deus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis. Logo, nós não esperamos pelos benefícios que Ele pode nos proporcionar. Nós não servimos pela porta que Ele pode abrir, pela cura que Ele pode dar. Até porque é bem verdade que nem sempre Ele vai curar, nem sempre Ele vai abrir a porta. Mas importa que tenhamos intimidade com Ele, porque enquanto tivermos intimidade com Ele, nós estamos dizendo: a minha prioridade é o Senhor, o meu recurso vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, é nele que está a minha confiança. Há uma supremacia de Cristo nas Escrituras. Em João 6,35, Cristo é o pão da vida. Em João 8,12, Cristo é a luz do mundo. Em João 10,11, Cristo é o bom pastor. Em João 14,6, Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Em Colossenses 1,15, Cristo é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses 1,17, Cristo é antes de todas as coisas. O mundo oferece entretenimento, mas não dá plenitude. O mundo oferece prazer, mas não dá paz. Oferece fama, mas não a eternidade. Mas Cristo te satisfaz. Cristo te satisfaz. Cristo te satisfaz. Salmo 42:2. Qual é o desejo que tem que haver em nós, pastor irmão? Você pode orar por bênção. Quem concorda comigo, diga amém. Deus abençoa, irmão. Abençoa, a gente ora, a gente clama, a gente pede. Mas qual é o desejo que Deus quer encontrar em nós? Olha o texto. A minha alma tem sede de Deus. Vou repetir o texto. A minha alma tem sede de Deus. Eu pergunto a terceira, e não exijo resposta: do que a tua alma tem sede hoje? Pastor, a minha alma tem sede de ficar famoso, de acumular o 1º milhão, 2º milhão, 3º milhão, 4º milhão, 5º milhão, 10º milhão, 100º milhão. A minha alma tem sede de crescer, de prosperar, de avançar. A minha alma tem sede de eu me tornar um gerente, de eu derrubar o patrão e tomar empresa. A minha alma tem sede de eu ser o dono. Não, primeiramente, a minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo, não é qualquer Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Olha o que o salmista diz: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É o caminho da intimidade. O que Cristo espera daqueles que tiveram encontro com Ele, que antes de nós termos qualquer outra vontade, a nossa vontade primeiramente seja estar diante da presença do Deus que nos salvou, porque foi Ele que nos resgatou. Temos sede de Deus. Não é a sede da riqueza, não é a sede dos prazeres, sede de Deus. Terceira verdade que o texto exprime para nós:
Quem possui Cristo, possui uma herança eterna. Olha o que Paulo diz no versículo de número 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas. Agora olha a expressão. E as quais considero esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu considero tudo aquilo que eu já conquistei na vida esterco. Qual o valor do esterco? Qual o valor do esterco? Diga comigo, 0. Paulo está dizendo, todo o meu currículo eu considerei como 0. Qual o valor, Paulo? Nada. Seu nome, Paulo, vale nada. Seus títulos, Paulo, vale nada. Não menosprezando, mas seus dons, Paulo, vale nada. Suas habilidades, vale nada. Seu carro, vale nada. Seu dinheiro, vale nada. Sua influência, vale nada. Sua empresa, vale nada. Sua oratória, vale nada. E o conhecimento, também não. Teu nome na calçada da fama, vale nada. E o que é que vale, Paulo? Eu abri mão de tudo. É como se Paulo estivesse dizendo, Yuri, eu joguei tudo pro ar, por amor a Ele, porque eu quero ganhar a Jesus e nada mais. Eu vou entrar numa palavra do próprio Cristo. Porque quem encontra Cristo de verdade encontra a salvação eterna, sim ou não? Mas foi Jesus quem disse que adianta o homem ganhar o mundo todo. De que adianta, irmão? Às vezes a gente como crente fica brigando por posição, por nome, por título, por oportunidade. E Cristo dizendo, eu quero ser a prioridade na sua vida. É o Senhor dizendo, abra mão do ego, do orgulho, da vaidade pessoal, dos títulos, das honras. E diga, o que eu quero é Cristo, é Cristo, é Cristo. Eu quero Cristo. Se tirassem de nós hoje a casa que moramos, o carro que temos, se tirasse a nossa conta, se bloqueasse a conta, se tirasse o telefone, se tirasse a família, se tirasse tudo, não podem tirar de nós Cristo Jesus, porque Ele é a maior riqueza que nós temos. Cristo. Por que Ele é maior, pastor? Porque o que Ele nos dá são heranças eternas. O Evangelho não oferece benefícios apenas terrenos. O Evangelho gera para nós reconciliação com Deus. Cristo proporciona para nós redenção. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, Paulo fala sobre a redenção. Olha o que o texto diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Teu dinheiro não podia pagar a redenção dos teus pecados. Nosso carro não poderia pagar a redenção dos nossos pecados. Nossos amigos não poderiam pagar a redenção dos nossos pecados. Mas em Cristo, em Cristo, em Cristo, você foi perdoado, porque o sangue dele redime a tua alma, purifica
purifica a tua vida, te lava com graça, te banha de misericórdia. É o sangue dele que reme a nossa alma. O que mais Cristo proporciona? Romanos capítulo 8, versículo 15. Cristo proporciona para nós adoção. Você não recebeu um espírito de escravidão. Diga comigo, eu não sou mais escravo. Não, diga com força, eu não sou mais escravo. Você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez e estar em temor, mas vocês receberam um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Outrora estávamos perdidos, sentenciados à morte, mas quando Cristo se tornou o maior lucro da nossa vida, nós ganhamos um Pai, e podemos dizer, Abba, meu Pai, meu Paizinho, você foi adotado. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Quem quer Bíblia, diga glória a Deus. Romanos 5, olha o que Paulo diz: tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados, estávamos condenados, mas o encontro com a riqueza maior da nossa vida nos tornou justos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa nova vida foi gerada em nós. Olha o que Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Tu não é mais aquele pecador, tu não é mais aquele sentenciado, tu não é mais aquele alcoólatra, não és mais uma prostituta, não és mais um moribundo, tu és uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Essa riqueza gera para nós também uma herança eterna. Olha o que Pedro diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para... Diga, é para mim. Diga para alguém do teu lado, é para você. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Que aqueles que tiveram um encontro com a maior riqueza da sua vida alcançarão uma riqueza eterna, uma herança eterna. Aqui o dinheiro não está tendo valor. Aqui o dinheiro sobe, desce, vale, não vale. Aqui o investimento nos bitcoins, nas moedas digitais, sobem, caem, levantam, vai, não vai. Você investe, perde, dá certo, não dá. Nem o título de capitalização está indo. Mas em Cristo não perde valor. Em Cristo a herança não se contamina, não se rouba, não se perde. Herança eterna. Meus irmãos, a palavra de Deus através desse jovem pastor hoje é: valorize a riqueza de Cristo na sua vida. Valorize Jesus na sua vida. Valorize Jesus na sua casa. Valorize Jesus na sua família. Valorize Jesus no seu casamento. Valorize Jesus no seu ministério. Porque todas as coisas podem passar, mas Cristo permanece para sempre em nossas vidas. Paulo aprendeu isso na prática. E quando Paulo aprende? Preso, sofrendo perseguição, perdido a posição social, enfrentava oposição constante. Mesmo assim, Paulo está dizendo: Cristo vale mais. Cristo vale mais.
Eu não sei o que você perdeu, o que eu sei é que Cristo vale mais. Eu não sei o que te falta, o que eu sei é que Cristo vale mais. Eu não sei quais são as suas dores e os seus traumas, o que eu sei é que Cristo vale mais. Eu não sei quem te traiu, quem te ofendeu, quem te difamou. O que eu sei é que Cristo vale mais. Eu não sei quem te abandonou, quem te virou as costas. O que eu sei é que Cristo vale mais. Eu não sei aonde dói, o que eu sei é que Cristo vale mais. Eu não sei o que está faltando lá na tua casa. O que eu sei é que Cristo vale mais. E quem tem Ele como prioridade vai provar do cuidado dEle, vai provar da provisão dEle, vai provar da bênção dEle, porque Ele é a nossa maior riqueza. Cristo vale mais. 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 Você pode esteja em pé comigo, por gentileza. Concluo com Romanos 8:18. Quem ouviu a voz de Deus aqui, diga amém. Eu vou pedir um favor, vamos ler junto, em alto e bom som, respeitando a vírgula. 1, 2, 3. Porque dá para ser melhor, vamos encher o peito, porque é a promessa de Deus para nós. 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. E se você acredita nessa promessa de Deus, levante a sua mão e glorifique a Ele. Você pode perder os bens, mas você não pode perder a esperança em Cristo Jesus. Você pode estar enfrentando lutas aqui hoje, mas você não vai perder a paz. Você pode estar passando pelo vale, mas você não vai perder a presença de Deus. Você pode estar perdendo recursos, condições, oportunidades. Pode ser que algumas coisas foram embora, mas o Senhor está dizendo: eu não faltarei na tua vida. Eu não faltarei na tua casa. Eu não faltarei na tua família. Eu não faltarei no teu casamento. Eu não faltarei no teu celeiro. Eu não faltarei. Eu trarei o milagre. Eu trarei a glória. A glória será maior. A provisão será maior. Só quem recebe. Só quem recebe. Oh, aleluia. Convite de Deus aqui hoje é que declaremos uma vez mais: Senhor, Tu és a minha maior riqueza. Senhor, Tu és o meu maior lucro. Eu não tenho nada sem Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não posso nada sem a Tua presença. Você pode orar agora. Você pode orar agora. Você pode orar agora, 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 você pode orar agora. Me permita usar esta expressão, mas faça uma declaração para a sua maior riqueza aqui hoje. Diga para Ele: Tu és tudo para mim, 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 Tu és tudo para mim. Há uma canção que eu ouvi nos últimos dias que queimou muito o meu coração e abriu caminho para essa mensagem que alguém dizia: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. 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 Cristo é tudo
tudo que Deus pode nos dar. Receba a presença de Cristo, receba a paz de Cristo, receba o renovo de Cristo, receba o consolo de Cristo, receba a cura de Cristo, receba a glória de Cristo, receba a unção de Cristo, receba o milagre de Cristo, receba a provisão de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Em um minuto nós oramos, em um minuto orando, em um minuto orando, em um minuto orando, em um minuto orando, declarando para Ele: Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo. Tem coragem de dizer para Ele: Tu és maior que o meu dinheiro, Tu és maior que os meus recursos, Tu és maior que as minhas influências, Tu és maior que as minhas motivações terrenas, Tu és maior que o meu trabalho, Tu és maior que o meu conteúdo, Tu és maior que a minha casa, Tu és maior que o meu carro. Tem coragem de declarar para Ele, tem coragem de declarar para Ele. Diga: Tu és maior que as minhas dores, Tu és maior que os meus traumas, Tu és maior que os meus pecados, Tu és maior que as minhas enfermidades. Diga para Ele: Cristo é maior. Ora mandaraga chore mandahaya. Ala mandaserando re mandahadas. Ala banda canchore banda nasce cantone hanas. Há renovo de Deus aqui, há renovo de Deus aqui. Há renovo de Deus aqui, há renovo de Deus aqui. Deus marcou essa noite para alinhamento, para vidas. Deus marcou essa noite para trazer você para a presença, para dizer: serei maior do que tudo, serei maior do que tudo, serei maior do que tudo. Seja tocado por Ele agora, seja cheio da graça que só Ele pode dar agora. Se você pode, adore essa.